sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. E hoje nós vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre arte em todas as suas variações. Vamos falar sobre dança, sobre música, sobre fotografia, também sobre pintura, arquitetura, enfim, vamos falar sobre arte piauiense, arte brasileira. Vamos falar sobre esse assunto com uma pessoa que hoje ela é a gerente da unidade do Sesc Cajuína. Eu estou falando de Yara Victor Eulálio. Ela está aqui com a gente e antes de mostrar a Yara, eu queria falar um pouquinho sobre a vida dela, sobre a formação dela. Ela é formada em administração de empresas, é design de moda e ela combina essa sua rigidez analítica com uma visão bem criativa. É especialista em gestão de custos e também em ESG, o que reforça o seu comprometimento tanto com a eficiência financeira quanto com a sustentabilidade institucional. Esse aqui é o mini currículo da Yara Eulálio. Tudo bom, Eulálio? Tudo bom, Douglas? Eulálio não, Yara Eulálio, né? Isso, tudo bom, Douglas? Tudo jóia. Bom, você hoje está à frente do Sesc Cajuína. O Sesc é uma vitrine hoje da cultura no Piauí, aqui em Teresina. A gente fala de cultura hoje, inevitavelmente a gente vai falar do Sesc Cajuína. Por quê? Porque ali está concentrado ou apresenta um grande número de eventos culturais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa proposta do Sesc Cajuína. É exatamente isso, Douglas. O Sesc Cajuína veio para Teresina, a gente está há 5 anos, né? Ele abriu há 5 anos e veio justamente com essa proposta de dar um apoio cultural maior à cidade e ao estado, né? Dentre os centros culturais que existem em Teresina, no Brasil, o Sesc Cajuína é o segundo. Só existem 2 no mundo que tem centro cultural que trabalha com todas as linguagens. Sim. E tem um em Minas e existe esse aqui, né? Mas por que eu te digo que só somos 2? Porque os outros, eles costumam trabalhar apenas com uma linguagem. Ou trabalham com a dança, ou trabalham com o teatro, ou trabalham com as artes visuais. Então, o Cajuína, ele é completo. Exatamente. Né? E quando a gente veio com essa proposta, o Dr. Valdeci, né, com a sua visão, ele já sabia que Teresina seria uma reviravolta com esse espaço. Né? E, de fato, existe uma Teresina antes do Sesc Cajuína e outra depois. Né? A gente hoje realmente é uma referência, não só aqui, como no Brasil todo. Agora, eu observei, porque eu frequento, lógico, já fui convidado diversas vezes e frequento o espaço. E eu queria saber de você, vocês têm um calendário próprio, vocês têm, o que é apresentado lá, é produção local ou vocês participam também, abrem essa agenda para um calendário nacional? Como é que funciona isso? Não, a gente tem uma agenda já que ela é aberta de um ano para o outro, né? E essa agenda, ela não é só local. Claro que a gente tenta dar prioridade às ações locais, especialmente aquelas ações que o próprio Sesc desenvolve. Então, a gente preenche as nossas ações com artistas locais, que os Sescs no Brasil, cada um tem que fomentar os artistas locais, regionais, né? Exatamente. Mas a agenda ela é aberta nacionalmente. Tanto que esse ano de 2025, a gente recebeu inúmeras peças de teatro nacionais. Mas isso já é programado de um ano para o outro? De um ano para o outro, né? A agenda ela também fica aberta caso não tenha preenchido ainda. Mas no próximo ano, por exemplo, a gente já está com os meses de abril, maio, setembro, outubro, novembro, dezembro fechados. Então antecipa logo aqui pra gente o que nos aguarda no ano de 2026. No ano de 2026 a gente tem várias escolas de dança de Teresina já agendadas, né, para apresentar seus trabalhos, que realmente são trabalhos muito bem elaborados, muito bem feitos. E a gente também tem peças teatrais nacionais, como, por exemplo, está vindo aí, a gente está em conversa com um ator que hoje está
novamente na TV, está tendo uma reprise aí, que é o Thiago Lacerda. Sim, Thiago Lacerda é famosíssimo, Então, né? pois é. Mas esse ano E de um 2025, profissional irreparável. e esse ano de 2025 a gente recebeu o Marco Nanini, Débora Falabella, recebemos uma peça de artistas são consagrados e que é um musical do Paralamas do Sucesso. Então a gente teve inúmeras peças esse ano e também como é o nome da atriz, senhor? Pelo momento eu esqueci, mas vou me lembrar Mas tem depois. outra famosa, né? Tem Suzana Vieira. Opa, grande Suzana Vieira. É. Suzana tem história. Tem história no teatro, tem história no cinema, tem história na televisão, Exatamente. nas novelas da Rede Globo, né? E no próximo ano, certamente, muitos virão, né? A gente já está em conversa com alguns, porque como a gente não fechou ainda, eu não posso estar citando todos nesse momento. Mas Certo. o Thiago já está aí fechado. Agora você falou que esse ano o espaço foi muito bem utilizado, apresentações diversas de dança, de teatro, musicais. Mas eu queria que você destacasse, assim, pelo menos 3 que você disse, ó, esses 3 marcaram realmente. Sem fazer nenhum demérito aos demais, né? Não, claro. Nacionais, realmente, que marcaram muito foi Suzana Vieira, Débora Falabella e Marco Nanini. Né? Mas aqui, local, a gente tem essas escolas de dança. Mariana Alves é uma que trabalha muito bem, que é uma pessoa extremamente criteriosa. Né? E a nossa Orquestra Sinfônica de Teresina, que está conosco já há algum tempo, nessa área da música, sempre nos últimos domingos de todos os meses, eles estão lá apresentando o trabalho dele. Além da União dos Artistas Piauienses, a UAP, que vem com as suas artes visuais, que estão, inclusive eles estão nesse momento no Sesc Cajuína, apresentando suas obras na Galeria de Arte do Sesc. Pois é, eu queria agora que você explicasse pra gente. Quem passa ali na frente, vê aquele monumento, que é um monumento, né? Um cartão postal de Teresina hoje, o prédio. Pela beleza, é chamativo, tem um visual agradável e quem entra se impressiona e se apaixona. Mas eu queria que você falasse daquele espaço. Eu já estive lá algumas vezes. Tem dois teatros, né? São dois? São dois teatros. São 2 teatros. E o próprio espaço já favorece uma galeria, já supõe uma galeria. Eu queria que você falasse pra gente o que o visitante encontra quando visita o espaço do Sesc Cajuína. Bom, quando você vai lá, geralmente você vai sempre encontrar alguma atividade. Nossa galeria de arte é um espaço que ele está sempre ocupado. Então, sempre que você chegar... É mais de um espaço? Mais de um espaço. Né? Como é centro cultural e a gente trabalha todas as linguagens, que a gente trabalha literatura, música, artes cênicas que envolvem... Quando você disse a gente trabalha, é só porque você abre o espaço para apresentação ou porque tem uma escola lá dentro e existe uma formação? Não, exatamente isso. É porque a gente realmente trabalha com isso. A gente trabalha com a escola de teatro, a gente trabalha com a escola de dança, a gente trabalha com a escola de música, de desenho e pintura. E a gente está começando a de literatura. Né? Então, a gente já faz... Tem línguas lá? Hã? Escola de línguas? Sim, tem escola de línguas no segundo andar, que é do SENAC. Né? O SENAC trabalha o idiomas. Mas dentro do espaço? Dentro do espaço do SESC, exatamente. E aí o espaço do SESC Cajuína, que trabalha todas essas áreas da linguagens da cultura. Né? E aí a gente tem o cinema, com o audiovisual lá. O cinema é aquele espaço maior? Não, o cinema é um que tem capacidade para 106 pessoas. Ah, é um tá. cine-teatro. O cine-teatro. E aí a gente tem o teatro, que tem uma capacidade para 440, e a gente tem a Black Box, que é um teatro de bolso, uma caixa preta. Teatro de bolsa, é? Isso, que aí lá a gente... Explica isso pra gente. Pois Como é que é isso? É um espaço, assim, eu sou apaixonada, sou suspeito, mas sou apaixonada por esse espaço mesmo. Porque é aquela caixa preta, uma caixa cênica, que lá o diretor diz como ele quer receber as pessoas. A gente monta arquibancada, ou a gente coloca cadeiras, ou a gente coloca almofadas, como o diretor quer apresentar, né, o espaço. E é como se fosse o próprio teatro, só que numa capacidade menor, para 80 pessoas. Então a gente consegue receber aquelas peças que são menores,
né, que não tem tanta produção, que não precisa de tanta produção, mas tem lá toda a parte de iluminação e de som, igual ao outro teatro maior. A qualquer outro teatro. Isso, exatamente. Mas é um espaço E é assim, muito super utilizado? aconchegante. Muito, extremamente utilizado. Muito porque realmente tem algumas peças, especialmente as locais, que elas não precisam daquele espaço grande. Maior, né? É, e que elas conseguem se movimentar. Às vezes é uma peça que quer o público mais próximo, então ela acontece no meio do público mesmo. Eu Esse perguntei espaço é se era o importante. grande, porque ambos têm um telão, né? Ambos têm um telão. Sim, sim, exatamente. Mas aí, na verdade, nossos espaços lá, existem as salas, que elas acontecem a parte de literatura, acontece uma oficina de teatro, acontece uma oficina de desenho, e todas elas têm equipamentos para isso. E Também. salas para galeria? Porque eu tive lá recente, eu já vi exposições ali no salão e já vi naquela outra sala Na mais galeria. reservada, naquela outra galeria estava até a exposição da professora Cecília Isso, Mendes, né? Exatamente. Hoje está acontecendo que é a exposição da UAP, da União dos Artistas, que a temática era da professora Cecília, era sobre ela. Né? Sim. E ela é uma pessoa Tá vendo como eu visito? Ela é integrante da UAP, né? Já há muitos anos. Acho que ela foi uma das fundadoras da UAP. E aí os artistas se juntaram para falar sobre ela e que acontece hoje na Galeria de Arte, que realmente é um espaço que ele é mais reservado para aquelas exposições maiores, né? Existe uma curadoria. Tem um espaço de convivência. Eu tenho com a lanchonete. É lanchonete ou restaurante? É um café, uma É um café, uma cafeteria. Isso, tem esse espaço que também é super aconchegante. Que a pessoa que vai lá, às vezes, ela só quer estar sentada, tranquila, né? Apreciando, porque de onde está a cafeteria, você consegue apreciar as obras de arte dentro da galeria. O bom do Sesc é isso, é tudo praticamente aberto. Apesar de ser fechado, com vidros e tudo, mas você consegue visualizar o espaço todo. Acessível então, a todos. Exatamente, a pessoa acaba consumindo tudo. Né? Olha, e como eu disse, eu gosto do espaço do Sesc, eu tive, só para você ter uma ideia, essa última semana passada, eu estive lá. Primeiro eu tive à noite num evento que foi promovido pelo CIEP e o MOVE, Movimento Empreender Piauí, que foi uma palestra maravilhosa com uma grande figura expressiva da política nacional. Ele hoje nem é mais deputado federal, mas foi deputado federal por 6 mandatos. Ele é alagoano, mas representou no Congresso Nacional o eleitorado paulista de São Paulo. Então, eu estou falando de Aldo Rebelo, ele esteve lá ministrando essa palestra, uma palestra maravilhosa, eu sempre fui admirador dele, já tinha entrevistado ele outras vezes, né, que ele esteve aqui no Piauí como ministro, ele foi ministro, por exemplo, da Ciência e Tecnologia, ele foi ministro da Defesa, foi 4 vezes ministro daquela relação institucional do governo, que o nome não é esse, mas é como se fosse. Ele fazia a interlocução institucional do governo Dilma, e teve outro ministério também. E ele hoje está afastado, ele é jornalista, se comunica muito bem, e ele fez assim um apanhado sobre a situação hoje do Brasil, que eu fiquei impressionado, Yara. Porque, veja só, ele é, inclusive, um político cuja sua formação primeira foi na esquerda, do Partido Comunista, né? Mas ele hoje tem uma visão bem mais, digamos assim, bem mais ampla do Brasil. Ele conhece a questão ambiental como poucas pessoas no Brasil conhecem. Quando eu digo poucas, são poucas mesmo. E ele é um crítico, inclusive, dessa política ambiental que parece combater o agro. Ele acha que política ambiental sem agro não é política ambiental, né? E que o agro, ele não agride. O agro, ele consegue conviver harmoniosamente com o desenvolvimento. Porque ele disse uma frase bem interessante: do que adianta a gente ter uma floresta amazônica rica em minérios, em diversidade ambiental, se o povo de lá vive na pobreza, na miséria, morrendo de fome, de doença e tudo mais, né? Então, o que ele falou e que eu concordo, que a gente tem que buscar essa harmonia entre o homem moderno e a natureza, não sem destruí-la, lógico, né?
mas também sem destruir o homem. Exatamente. Então eu achei maravilhoso. E depois eu voltei com meu filho, né? E a gente foi visitar o espaço reservado lá à professora Cecília. Eu a conheço desde o meu tempo de estudante na Universidade Federal. Depois, como jornalista, a entrevistei algumas vezes. Até um amigo meu dizia que ela era bonequeira, porque ela gosta de boneca, né? Assim, Exatamente. Inclusive na exposição tem também. Né? Tem as bonecas. Né? Mas aí uma coisa que me impressionou, e eu acho bacana isso, é que embora eu conhecesse a professora, conhecesse a arte dela, eu me surpreendi com a diversidade da produção artística dela, cultural dela. Sim. Né? Ela consegue dar um toque em coisas simples e transformar aquilo em arte. Achei perfeito. E ali mostra um pouco da visão que os artistas têm sobre ela, sobre o trabalho dela e tudo que ela vem desenvolvendo, né, em Teresina. E essa história da bonequeira é porque ela foi a primeira pessoa que criou o teatro de bonecos aqui. Sim, né? sim. Então, a importância dela para a cultura é enorme. Né? Ela ter sido votada para a Academia Piauiense de Letras foi um grande ganho para a gente. Né? Foi um reconhecimento, né? Do trabalho dela, exatamente. Sem dúvida. Então, ali a gente procura realmente também ressaltar esse tipo de trabalho. É feita uma curadoria para a gente ter os melhores trabalhos de piauienses para mostrar para os piauienses, né? E o Sesc Cagina também, ele tem sido uma grande referência para as pessoas que chegam de fora, de outros estados, que vêm para cá. Elas são sempre encaminhadas para aquele espaço, para conhecer o que está acontecendo ali, né? Ali você tem um apanhado, né? Exatamente. Agora, eu tô aqui, gente, conversando. Eu não gosto da palavra entrevista, embora seja um entrevistador nato, eu nasci para isso, eu gosto disso, é o que eu sei fazer. Aprendi a fazer, penso que aprendi a fazer. Mas eu tô aqui batendo um papo. Eu até disse para ela que depois da nossa conversa aqui, ela ia ter uma outra visão dessa questão de estúdio, de entrevista, porque é um bate-papo mesmo. Eu queria agora, eu estou conversando aqui com a Yara Victor Eulálio, que é a gerente da unidade Sesc Cajuína, aqui em Teresina, que é um centro cultural, e eu queria que ela falasse agora da programação ainda para 2026, que eu sei que tem muita coisa ainda acontecendo, né? Inclusive essa semana. Mas antes de você falar, eu quero mandar aqui um recado para todas as empresas e também para as instituições que apoiam o nosso trabalho aqui, o nosso podcast. Por exemplo, a Estrada Mob, né? Que tem já aí mais de 20 anos, quase 30 anos no mercado, do transporte de colaboradores de grandes grupos empresariais, com atuação tanto no Piauí quanto no Maranhão. Nós temos também aqui o apoio do SENAC, do SESC, que dispensa apresentações. A gente está falando aqui de uma das unidades do SESC. Tem também a AproSoja, que reúne os produtores de soja lá da região do Cerrado piauiense, né? Que é responsável aí pela nossa pauta de exportações, porque lá eles produzem não só a soja, mas produzem o milho, produzem o algodão. Tem gente que não sabe ainda que o Piauí produz algodão em grande escala, né? Porque eu, quando menino, minha família, seja aqui na capital quanto no interior, tínhamos pequenos, assim, plantas de algodão, mas coisas muito, muito incipientes mesmo, muito pequeno. E hoje o Piauí produz em grande escala, né? A Fazenda Progresso, lá em Sebastião Leal, ela produz assim numa escala que você nem imagina. Tem gente que só associa a soja e produz mesmo, mas além da soja tem o milho e o algodão. Tem até uma instituição lá muito interessante, que é comandada pela dona Anne Sanders, que é a nossa embaixadora do agro, participa inclusive aqui da direção do MOVE, Mulheres de Fibra. Mulheres de fibra, não só pela fibra do algodão, mas porque são mulheres de fibra no agro também. De garra, né? De garra. Nós queríamos também mandar um alô muito especial para Léo Madeiras, para Elo Engenharia, para o Movimento Empreender Piauí, lógico, na pessoa do presidente Marcelino Lopes, para Automaster, para Pneubec, para Hotsat, do amigo Júnior, também para Socimol, que é do Grupo Claudino, todos conhecem, dorme nos seus colchões, né? E a Pax União,
que são 52 anos no mercado, então tem tradição também. O SESI, o SENAI e o Centro das Indústrias do Estado do Piauí. Muito obrigado pelo apoio. Mas eu perguntava para você, queria saber de você sobre a programação agora para esses dias, né? Nós estamos chegando no final do ano, mas a agenda lá ainda precisa ser cumprida, né? Exatamente, a gente ainda tem aí até o finalzinho de dezembro para fazer muita coisa, né? A gente vai ter essa semana, que eu acho que é muito especial, para Teresina e para o Piauí, o primeiro espetáculo unindo dança e unindo orquestra sinfônica, né, de Teresina, e vai acontecer no nosso teatro agora dias 5, 6 e 7 de dezembro, que a orquestra vai se apresentar no fosso do teatro. Essa dança é balé? É balé, exatamente, é balé, o nome do espetáculo é Gisele. E a orquestra vai se apresentar no fosso do teatro, que nós também somos o único teatro que tem fosso no Piauí, né? E explica pra gente o que é o fosso, é aquele recuo lá atrás do... É um recuo que ele fica abaixo do palco do teatro, que a orquestra se apresenta toda ali, e o maestro ele vai reger, além da orquestra, ele rege também a dança, né? Porque ela tem que acontecer em sincronia com a música. E apesar de ter dois diretores diferentes, né? Tem um diretor da música e tem um diretor da dança. Mas o maestro rege esse espetáculo inteiro que vai acontecer, que é um espetáculo lindo, com cenário muito bacana, então vale muito a pena conferir esse evento. Além disso, a gente tem também lá acontecer nesses mesmos dias o mercado chique-chique. Ainda falando sobre esse espetáculo, é aberto? É um espetáculo que é aberto a todos, mas ele é pago e está numa plataforma de vendas, né? Como é que acessa? No Inove Ticket. Você acessa pela plataforma de vendas e lá você procura o espetáculo Gisele e é cadeira marcada também. Agora, o que eu acho bacana, e a gente até conversava antes aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, é que essa questão assim, do balé e, ao mesmo tempo, da orquestra sinfônica, né? Até pouco tempo isso era uma coisa muito da elite, né? Muito elitista. Então o SESC chega e democratiza isso. Eu acho isso bem bacana, sabe, Yara? Foi o que eu te disse, que assim, o SESC Cajuína, para Teresina, foi uma reviravolta, né? Porque apesar da gente fazer essas ações, cada uma nas suas unidades menores, que a gente não tinha ainda esse centro cultural vocacionado realmente para a cultura, a gente trabalhava isso nas unidades, né? Parte no Sesc Centro, que era na Avenida Maranhão, né? Parte no Sesc Ilhotas, mas depois do Centro Cultural foi uma reviravolta. A gente pôde realmente mostrar para as pessoas que o Sesc sempre trabalhou com isso. O Sesc tem sua orquestra própria, tanto uma aqui em Teresina, no Sesc Cajuína, uma em Parnaíba, no Sesc Caxiral. E a gente trabalha com as pessoas que são do comércio e também com pessoas de baixa renda, que o Sesc dá os instrumentos para que a pessoa possa ficar treinando, possa participar das aulas, dá o vale para que elas possam ir para as aulas, né? E isso realmente é importante, porque a gente consegue... Revela talentos, né? Revela talentos, começa a dar uma oportunidade de trabalho diferente para essas pessoas que a gente, muitas delas não sabiam nem o que é que poderiam fazer ou se tinham condição de fazer alguma coisa, né? Olha, eu achei bacana o maestro Aurélio Melo. É uma figura assim que eu admiro demais, né? E ele tem um projeto, inclusive, de levar a orquestra para as praças, que eu acho perfeito. Isso também democratiza, isso leva uma cultura que não é ainda muito acessível a todos, né? Para o grande público. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: uma coisa é você assistir uma orquestra sinfônica, vamos imaginar aqui, no adro da igreja de São Benedito, que é lindo e é perfeito, e eu já fui e eu aplaudo. Mas outra coisa é você estar dentro do ambiente teatro, fechado, de um teatro, preparado, né? Com toda aquela acústica, a iluminação, sabe? Até o maestro fica mais bonito. Porque é um ambiente preparado para aquilo ali, para receber, né? Diferente como você estava dizendo, você vai para uma praça,
o som, ele fica, Se dissipa. Naquele espaço, não, você consegue ter toda uma dimensão do que realmente cada instrumento toca. Né? Você consegue perceber a diferença entre os instrumentos. E verdade. realmente é preparado para isso. E olha, eu fui a última vez que eu fui assistir a uma orquestra, que por coincidência era do maestro Aurélio Melo, foi naquele projeto do anime, né? Isso, o anime. O anime. E eu levei meu filho ficou impressionado assim, com aquele barulho. Eu não sei se eu sou meio autista ou meu filho também, mas a gente não gosta muito de muito barulho. Mas aquele barulho, aquela música agradou. É um barulho gostoso, um barulho no bom sentido, né? Então, assim, ele ficou impactado. Foi o primeiro contato dele com o teatro, foi o primeiro contato dele com a orquestra, né? E aquilo vai marcar a vida dele. Outras vezes eu voltei com ele lá, como eu falei, estive lá na semana passada, eu levei nos 2 eventos, tanto na visitação da arte da professora Cecília, quanto na apresentação do ministro Aldo Rebelo. E assim, e aí ele falou, papai, foi aqui que a gente ouviu a orquestra. Então, o menino de 7 anos sabe o que é uma orquestra. Eu vim saber o que é uma orquestra adulto. Eu nunca tinha, eu até ouvia falar, mas não entendia, não sabia o que era, né? De fato, é tão importante porque a gente está formando pessoas, né, crianças, para que sejam adultos com cultura. E eu fico imaginando se uma orquestra assim impacta o meu filho, que só foi ver e ouvir. Agora imagina quem está participando, um garoto da periferia que está aprendendo a tocar um instrumento e que sonha em se apresentar na orquestra, né? Para a gente, assim, é um orgulho danado desse projeto, sabe? Que é um programa de gratuidade do SESC, e a gente fica assim muito orgulhado por poder contribuir com a sociedade de alguma forma. E a gente sabe que a cultura é isso. A cultura é muito difícil você ser bem remunerado por ela. Na grande maioria, as pessoas têm uma remuneração média, mas você ser bem remunerado é mais difícil. Só que o impacto social é muito grande. Então, a gente vê, a nossa visão deve ser outra. E eu acho que é multiplicador. É multiplicador. Porque, às vezes, vem uma criança de um bairro, por exemplo, aí ele aprende o instrumento, ele se torna um profissional, ele até segue uma carreira. Mas o exemplo que ele está dando dentro da comunidade dele, quando ele retorna, quando o coleguinha vê ele indo, carregando um instrumento às vezes, né? Isso tudo consegue levar pessoas multiplica, com ele, multiplica, assim. sem dúvida. Te dar um exemplo de um dos nossos alunos que nós tivemos, ele já saiu porque chega a uma determinada idade. E eles procuram e vão ganhando outros caminhos, né? Buscando outros caminhos. Tem que alçar voo, né? Exatamente. Ele era uma pessoa que estava inserida no meio, como que eu posso te dizer? No meio não muito republicano. Ele andava com pessoas... Estava em mais companhias, Em mais companhias. Ele andava com pessoas que estavam desvirtuando o caminho dele, né? E alguém, como você está dizendo, um outro aluno começou a levá-lo para participar da nossa orquestra. E hoje ele alçou voos, né? Ele já faz parte de uma outra orquestra maior, porque ele aprendeu conosco, com o Sesc Piauí, como ele tocava, como ele se portava, como ele chegava e sentava, como ele saía de uma orquestra, né? Porque a gente ensina não a prática apenas do instrumento, a prática do se comportar no meio de uma orquestra, numa apresentação, como você vem, chega, senta, como você sai, todo o ritual. Tudo isso a gente ensina lá. E aí hoje ele alçou voos e assim, isso pra gente é o que nos compensa fazer todo esse trabalho. Compensador mesmo. Agora, Yara, eu fico assim, imaginando, né? Quantas crianças estão por aí e se houvessem outras iniciativas como a do SESC, né? Porque por mais que ela seja abrangente, ela é limitada. Não dá para abraçar uma cidade, um estado todo, né? Porque, assim, eu gosto de participar porque tem uma coisa... Yara, eu não tenho
eu falo isso de coração, quem me conhece sabe disso. Eu não tenho inveja de quem tem um carro melhor do que o meu. Eu não tenho inveja de quem mora num apartamento melhor que o meu. Eu não tenho inveja de quem se veste melhor do que eu. Eu não tenho inveja de quem tem um objeto, um material melhor que eu. Mas eu tenho aquela inveja saudável, de quem sabe tocar um instrumento. Tu, cara, acredita? Acredito. Porque eu nunca aprendi a tocar um instrumento. Também nunca me dediquei para isso, nunca tive, você, né? Você está convidado para conhecer as nossas aulas lá, porque a gente trabalha todos os instrumentos. Então, e o canto, que é o nosso instrumento maior também, que é a voz, a gente também dá aula lá. Tem dois instrumentos assim que me atraem um pouco e eu tinha vontade um dia de aprender. Um deles é o acordeon, a sanfona, né? Sim. Tinha muita vontade de aprender a tocar uma sanfona. E o outro é um sax. Olha, o sax eu lhe garanto, viu? Que a gente tem, né? Tem. O acordeon, ele acontece no Sesc de Caxeiral, lá em Parnaíba. Caxeiral, né? É, exatamente. Pois é. Então, mas assim, para você ver como o Sesc não deixa de atender a todos. Eu sou uma pessoa que eu paro para ouvir um artista de rua. Também. E tem muito artista de rua bom. A gente precisa valorizar. Bom. E eu que já tive a oportunidade de andar por aí, inclusive, não só no Brasil, mas fora do Brasil, eu fico impressionado com aqueles artistas, né, que tocam no metrô, que tocam na praça, e que de longe você vai ouvindo aquele som, aquela melodia, aquela coisa, e você vai se aproximando, a coisa vai crescendo no teu ouvido. Quando você chega lá, você vê, às vezes, um adolescente. Exato. Ou um idoso, né? Eu tive uma vez na Europa, e eu vi no metrô de Paris, eu vi numa praça na Alemanha, na beira de um canal em Amsterdã. Isso é fascinante. E eu fico imaginando assim, inclusive eu conheci uma pessoa lá, que por acaso era aqui da Argentina, né? E que ele me dizia que estava rodando o mundo, que já conhecia 100 e poucos países, apenas se apresentando na rua, né? Pra você ver, né? Com um dom, uma coisa que... Agora, assim, o dom realmente é algo que a pessoa consegue tocar, às vezes só de ouvido ela consegue fazer isso. Mas isso não quer dizer que as pessoas não possam aprender. Aprende sim, aprende. Com a técnica você consegue tocar tudo que você queira, né? Então, daí a importância também desses espaços, né? Para que ensine a gente. Por exemplo, o dom, como era o nome do pai do Luiz Gonzaga? Era... Ai, meu Deus. Januário, né? Januário tinha uma que a gente chama pé de bode, que é uma sanfoninha pequenininha, né? Aquelas pequenininhas assim que... E aí o Luiz Gonzaga disse que tinha um amigo que era rico, né? Filho de um fazendeiro, que tinha comprado uma sanfona de 120 baixos. E quis humilhar o Luiz Gonzaga, dizendo que a sanfona do teu pai, aquela pé de bode, só tem 8 baixos. E a do meu pai tem 120. Ele disse, mas papai toca em todos os 8. E o pai dele, com um de 120, talvez não tocasse nenhum. Exatamente. Então, talento é talento. Mas você pode aprender, sem nenhuma dúvida, você pode aprender. Mas eu te corrigi, eu te atrapalhei, você ia falando de uma outra programação, além dessa da orquestra e da dança. Você ia falando outra, eu te pedi e a gente concluiu agora. A gente sempre recebe lá no Sesc Cajuína as feiras de economia criativa, né? Que é importante, é um importante papel a gente receber essas pessoas, porque a gente democratiza também um espaço, né? Que são pessoas que desenvolvem trabalhos só piauienses. Né? Como, por exemplo, quem faz pintura, quem faz um bordado, quem faz uma roupa, quem faz uma porcelana, quem faz cerâmica, né? Mas são todos piauienses. Valorização da cultura local. Que é o mercado chique-chique, que eles fazem uma curadoria para receber só artigos piauienses. E todos... É para exposição? Não, é para a venda. É para a venda. Exatamente. É um mercado de economia exposição e venda, né? Isso, exatamente. E também na área
da culinária piauiense também acontece lá durante esses 3 dias, 5, 6 e 7 de dezembro, né? Eles estão conosco 2 vezes por ano, em cada semestre eles estão lá, que é muito legal, vale a pena todo mundo conferir. Já está há algum tempo, eles estão desde a primeira edição conosco e já são 3 anos que a gente está juntos, né? Trabalhando essa economia criativa piauiense. E isso é muito importante. Olha, eu sempre pego uma fala da nossa convidada, ou do nosso convidado, e tento contextualizar no outro cenário. O quanto é importante a arte, o quanto é importante o artesanato. Nós temos aqui uma riqueza artesanal enorme. Aquele polo cerâmico, gente, é espetacular. Mas eu queria falar aqui de uma outra coisa. Olha só, tudo está relacionado na vida. Nós temos aqui do lado um país enorme, rico, mas extremamente pobre, hoje até miserável, que é a Venezuela. E eu digo miserável, não é com desprezo não, é porque é a realidade, a triste realidade. Lá na Venezuela hoje, o dinheiro é tão desvalorizado que as pessoas estão jogando no lixo algumas cédulas, porque e não é pouca, muita gente joga dinheiro fora porque não compensa nem carregar, transportar aquilo, virou papel de verdade. Mas aí entra a criatividade humana, o dom artesanal. Hoje, um dos artesanatos mais valorizados na Venezuela, e quem ainda se arrisca em visitar a Venezuela, é um artesanato feito com dinheiro. Ele é tão desprezível enquanto moeda que ele é jogado no lixo. Mas é uma matéria-prima para uma arte, que é a arte do artesanato. Eles fazem de tudo, fazem origami, fazem bichinhos, fazem cesta. Imagina, você tem uma cesta com dinheiro. Depois, lógico, eles passam aquele produto porque é dinheiro manipulado, né? E aí eles passam aquele esmalte, aquele que dá o brilho. Sim. E tudo, e tiram um pouco dessa questão da contaminação, né? E eu estou contando essa história para mostrar uma curiosidade para você, mas ao mesmo tempo para falar de uma situação que é importante a gente falar. De que um país é rico em petróleo, rico em cultura, rico em diversas outras diversidades minerais, se encontra numa situação dessa por causa de uma ideologia. Gente, a ideologia, todo mundo tem o direito de ter a sua. Você pode pensar diferente de mim, mas você precisa ter inteligência. Inteligência nas escolhas. Pensa o que você quer para você, para sua família e para o seu país. Não existe uma fórmula. Essa ideologia é melhor do que essa outra. Não, mas existem as ideologias funcionais. As ideologias que levam o país para frente sem levar o povo para trás. Sem enterrar e sepultar culturas. Então, um país que há 25, 30 anos era considerado um dos países mais desenvolvidos da América do Sul, hoje talvez seja o país mais pobre das Américas. E o que levou a essa pobreza? Foi a escolha da população ao eleger um líder. E esse líder hoje oprime essa população, ao ponto da Venezuela ter a maior imigração, eu acho que do planeta. Nem na Síria, lá na faixa de Gaza, na Jordânia, tem tanta gente fugindo da guerra, como tem gente fugindo da fome, da miséria e da opressão na Venezuela. Então, para pensar, reflete um pouco. Eu te contei a história de um artesanato que traduz a história de um país. Fico alerta, né? Vamos voltar aqui para nossas conversas sobre o SESC, vamos falar sobre coisas boas, vamos falar sobre a nossa cultura. Você falava dessa... É Feira Chique Chique? É, o Mercado Chique Mercado Chique. Chique Chique. Que já está há 3 anos, está na sua 6ª edição.
E eles são um parceiro lá do Cajuína, né, do SESC Cajuína, que é importante parceiro, porque a gente consegue fomentar essa cultura, essa economia criativa piauiense. Bom, você está falando de 2 atividades. Sim. Tem mais? Tem a exposição, que sempre que tem uma, está terminando, logo a gente coloca outra, né? A gente está com a exposição da professora Cecília, da UAP, na verdade, que é referente à professora Cecília Mendes, e em seguida vai ter a exposição dos alunos do SESC, do curso de desenho e pintura, que eles também vão estar lá na Galeria de Arte do SESC. Né, que isso também é importante, porque a partir disso a gente consegue mostrar, descobrir talentos. Né? Tem programação, por exemplo, para o período de férias? Não, a gente vai entrar em recesso, né? Agora, dia 20, a partir do dia 20, a gente retorna dia 5 de janeiro. E a partir do 5 de janeiro, a gente vai... Aí já tem. Aí a gente vai iniciar um processo de seletivo, de contratação de professores novos para o SESC, né? E para as atividades novas que a gente tem. Mas quando for em fevereiro, começa a nova programação, já de finalzinho de férias, que as pessoas estão retornando, né, de viagem, vão iniciar as aulas, e aí a gente já faz uma programação. Sempre tem lá o cinema, com os filmes que são do SESC, que o SESC fomenta, né, que o SESC ajuda, que não são aqueles filmes comerciais, que estão nos outros cinemas, né? Cinemas de shopping, por exemplo. Mas são filmes que são filmes brasileiros, curtas, médias e longas. Tem regional aqui? Tem. Nós estamos, é bom que se fale isso, é bom que se diga isso, nós estamos numa efervescência do cinema regional, né? Exatamente. Inclusive a gente recebe muitas mostras que são locais, né, no espaço, e a gente também ajuda a promover essas mostras de cinema, que são importantes, né, para cá, no nosso espaço. Eu tomei conhecimento que Floriano tá assim a 1000 por hora nessa questão de produção cinematográfica, é verdade? É verdade. Floriano tá a 1000 e a gente percebe que cada vez mais, não sei se pelo reconhecimento nacional, né, fora do país, e isso deu uma engajada, deu um empurrão nas pessoas de cada região, né? Que eu acho que realmente pode ter dado isso. Não, todo mundo consegue chegar. E também tem a tecnologia que facilitou muito, né? A tecnologia, hoje você consegue fazer um filme com equipamentos baratos. Exatamente. E com uma qualidade cultural e regional muito forte, sobretudo explorando o nosso potencial, né? Nosso potencial turístico, nosso potencial, assim, digamos artesanal, raiz, exato. Né? Tem muita gente que está transformando assim a vida cotidiana num grande filme, né? Isso. Lá no SESC a gente tem alguns cursos. Como dizem os latinos aqui, numa grande película, né? Pois é, o SESC promove alguns cursos justamente nessa área do audiovisual, que você pode fazer filmes a partir do seu próprio celular. Olha aí. Né? Então é importante isso, porque a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a grandes equipamentos, mas tem acesso ao celular, e aí a partir dele você consegue fazer os filmes, fazer a edição e apresentar. Né? E a gente tem projetos para isso lá, inclusive o Lab Mais é um desses projetos de laboratório para pessoas de baixa renda, que a gente consegue fazer e promover. A gente fala de filme, mas aí se enquadra nisso também os documentários, né? Exato. Teresina tem tido fortes documentários, né? O último que foi consagrado foi a Carta de Esperança Garcia. Né? Exato. A nossa primeira advogada, né? Exatamente. Advogada, uma escrava, né? Escrava que pegou uma carta, mandou ao governador da província, denunciando maus tratos. E que a partir daí foram tomadas algumas providências, enfim. Nasce ali o espírito realmente do advogado. Teve também exibido lá um outro documentário sobre o Meduna. O Fom Meduna. Eu tenho uma relação muito, muito bacana com o Meduna, não com o hospital em si, mas com o doutor, o criador do Meduna, que era o doutor, Clidenor de Freitas Santos. Eu frequentei a casa do Dr. Clidenor ainda em tenra idade, eu tinha 10, 11 anos, 12 anos, e aos finais de semana eu ia para lá. Por quê, né? Por que eu ia para lá? Porque a minha grande inspiração jornalística
veio de um jornalista, Fabrício de Arelião, que era amicíssimo do Dr. Clidenot. E eu era amigo dos filhos do jornalista Fabrício de Arelião, do Sandro e da Lilásia. E eles sempre me convidavam. E aí eu tomei gosto pelo jornalismo a partir dele e tive a oportunidade, entre as oportunidades que eu tive com essa família, com esses amigos, foi de conhecer o homem por trás do Meduna. Depois eu li até um livro de um psicólogo piauiense que mora hoje, salvo engano, no Rio. Ele escreveu um livro muito bacana. O nome do livro é Von Meduna, né? Que, na verdade, o Meduna é em homenagem a um psiquiatra alemão e o nome dele escreve Von, como Rony Von, mas a pronúncia é Von, né? O V tem som de F, né? Lá no alemão. Mas, enfim, falando de documentário, eu fico muito triste, porque eu fiz um documentário bem interessante. Quando eu digo eu fiz, é porque fui eu que gravou, que reportou e pesquisou. Foi sobre a vida do motorista Gregório. Sim. Eu fiz esse documentário para o Detran e eu acho que esse documentário se perdeu. Porque eu não porque as pessoas não sabem exatamente a história dele. Eu não tomei conhecimento, eu não consigo encontrar mais uma cópia desse documentário. Mas ele, inclusive, ganhou um prêmio no CEUT, na faculdade CEUT, o curso de jornalismo de lá abriu um concurso de documentário, de reportagens, eu inscrevi e foi eleito. Na verdade, como eu já era profissional e eu estava concorrendo com acadêmicos, eles acharam melhor me dar o prêmio ao concurso e premiar também um acadêmico, sim, que eu achei justíssimo, né? Pela minha experiência, eu já tinha mais de 20 anos de jornalismo televisivo e tinha muitos meninos ali que estavam começando, então eu achei bacana. Então, foram 2 prêmios, na verdade. Então, foi um prêmio para mim e um prêmio para outro rapaz. Mas eu tinha muita vontade de resgatar esse documentário, porque tem pouca coisa sobre a vida do motorista Gregório. Nessa época, eu me baseei num livro escrito por uma grande figura que tinha aqui no Piauí, já é até falecido. Ele era perito criminal e escreveu um livro. Ele pesquisou, foi lá em Crateús, onde o assassino do Gregório passou os últimos dias de vida, porque muita gente não sabe, o Gregório foi assassinado por um delegado. Naquela época o delegado era um militar que destacavam para lá, ele era tenente. E o nome desse tenente era Florentino Cardoso. E o Gregório, pouca gente também sabe. Se eu te perguntar quantos anos tinha o Gregório, o que vem na tua cabeça? Não saberia dizer. Chuta. Uns 30? Quando eu não conhecia a história, eu tava, sei lá, 40, 45, né? Ele tinha 18 anos. Nossa. Novinho. Veio da Paraíba em busca de trabalho aqui. E aqui ele chegou em Campo Maior e descobriu que ele era motorista, já sabia dirigir. Naquela época, quem sabia dirigir, né? E aí ele descobriu que tinha uma pessoa ali em União que tinha um carro, um Ford. E aí ele foi lá pedir emprego e conseguiu, porque o cara tinha o carro, mas só ele dirigia, ninguém mais sabia dirigir. E o bispo do Piauí, o bispo que aqui de Teresina, da diocese, Dom Severino de Melo, ele ia fazer uma visita à diocese de Batalha. Porque Barras, ele foi assassinado em Barras, mas a diocese era Batalha. E o padre Antônio Shoa, lá de Batalha, solicitou a esse fazendeiro, esse industrial, lá de Novo Nilo, ali depois de União, o carro para transportar o bispo. Entendeu? E aí o que acontece? Ele manda o Gregório. E o Gregório conduzia, no momento em que ele foi assassinado, ele conduzia, aliás, no momento que ele foi assassinado, não, no momento em que ele atropelou uma criança que era filho do delegado,
ele estava conduzindo o bispo, Dom Severino de Mello, o padre Antônio Shoa, o juiz de direito Arimatea Tito, que é pai do Arimatea Tito Filho, que todo mundo conhece, que foi presidente da Academia Piauiense de Letras, e mais um chefe, daqueles chefes políticos ali da região, que eu não recordo o nome agora. E a criança, o delegado morava em frente à delegacia, e a criança jogando bola, correu atrás da bola no momento em que passava o carro. E ele ia muito devagar. Naquela época, aqueles carros não corriam, era 40 quilômetros. Tanto que não tinha carro com cinto de segurança. Não tinha nem cinto de segurança. E aí, o que acontece? A criança foi ferida e hospitalizada. Na mesma hora, o Gregório foi preso. E o bispo pediu, o delegado disse, não, você manda lá na sua diocese, aqui você não manda, quem manda aqui sou eu, o delegado sou eu e ele vai ficar preso. Aí o padre nem abriu a boca. E o juiz de direito disse, não, ele não teve culpa, eu queria que você soltasse ele. Se você manda no seu tribunal, você manda lá no seu escritório, mas aqui quem manda sou eu. Moral da história, o menino morreu, e ao trazer o menino para cá, para ser sepultado, trouxe junto com ele o Gregório. E ali onde há o monumento ao Gregório, ele foi assassinado. O delegado Florentino Cardoso foi julgado, fugiu, aliás, ele foi julgado e condenado, mas fugiu, foi para a Bahia. Anos depois ele foi preso na Bahia, conduzido para cá, e foi julgado, os advogados entraram com recurso, pedindo um novo julgamento, ele foi julgado de novo e foi inocentado, acredita? Porque já tinha passado o clamor social. E daí ele foi morar lá em Crateús, na terra dele, e até morrer. Nossa. Né? Pois é, essa história não pode ficar perdida. Não pode ficar perdida. As pessoas não sabem. Eu perdi esse né? documentário. As pessoas não sabem quem é Gregório. Então é importante que retome para que as pessoas não percam essa história. Né? Eu não lhe falei. É como a arte mesmo. A gente não pode deixar as pessoas perderem aquilo que sabiam fazer, né? Os seus saberes. E tudo isso, e se um dia eu encontrar, eu quero tirar cópias e entregar nas bibliotecas por aí para servir de pesquisa e de resgate histórico, né? Exatamente. Bom, Yara, a gente está chegando ao final. Eu quero saber se você faltou alguma coisa a ser perguntada, se você quer acrescentar alguma coisa. Não, eu acho que o importante a gente falou, né? Que realmente é a gente promover essa cultura do Piauí para os piauienses, para os brasileiros, e cada vez mais as pessoas estão conhecendo mais o que é que a gente faz aqui, né? O Brasil todo está vindo para o Piauí para conhecer o que é feito aqui no Piauí, valorizando realmente o que a gente tem de melhor. E eu fico feliz com isso, porque primeiro eu gosto do trabalho do SESC, né? A gente hoje está aqui no espaço do SESC, e eu lembrava ali para o Elielso que quando eu era menino, eu pulava aqui o muro para tomar banho de piscina no SESC. Né? Depois, posteriormente, eu pratiquei karatê aqui no SESC com o professor Seiji Nakayama, que era nosso mestre. Nessa época, quem praticava aqui com a gente era o Eugênio Forte, das academias. O Eugênio já era faixa marrom, salvo engano. Hoje ele é faixa preta, ou é primeiro dan. Também o Firmino Filho. Firmino Filho chegou a ser faixa preta. Ele, na época que a gente treinou aqui, ele era verde, faixa verde. Mas era atleta aqui do SESC. Olha só, aluno do SESC, um se tornou um grande empresário, o outro se tornou um grande político, prefeito da nossa cidade, vereador, deputado, né? Daqui saiu muita gente realmente boa aí, né? Isso é o nosso diretor foi aluno da escolinha do SESC. Também? Nosso diretor Campeiro foi aluno aqui da escolinha do SESC. Que maravilha, que maravilha. Bom, então a gente só tem mesmo a agradecer, viu? Agradecer por essas informações. E eu acho que ficou claro que aqui não é entrevista, né? Ficou ótimo. Aqui é um bate-papo, uma hora sou eu que sou entrevistada, sou eu que me manifesto, enfim. Mas é um estilo novo, diferente. Isso aqui é um podcast, né? A diferença entre um podcast e um programa de TV é que o programa de TV é todo amarradinho, né? Todo engessado. Aqui não, aqui a gente conversa, bate-papo mesmo, conta piada, sorri. E convido vocês para um dia também fazer um podcast lá.
Opa! No Sesc Agenda, que aí vocês conhecem todos os espaços e a gente marca uma conversa também. Ah, pois vai ser um prazer, viu? E só aqui para fechar, a Yara Victor, é Victor mesmo, né? Eu tenho um filho mesmo. Victor. No nosso meu caso, sobrenome mesmo, Victor. É Victor, né? O meu é Victor Hugo Moreno. Você ainda vai conhecer. É o nome, né? É nome próprio. Sim, então a Yara Victor Eulálio, ela é casada, é esposa de uma pessoa que eu estimo muito, sou admirador, que é o professor e advogado Marcelo Eulálio, que por acaso foi meu professor no curso de Direito, já foi meu entrevistado, não, já esteve aqui comigo conversando, no lugar que você está sentado aí, ele já esteve, e eu queria que você mandasse um abraço para ele. Sim, tá bom? Realmente ele vai gostar muito e eu tenho certeza que ele vai ficar feliz com essa sua lembrança. Pois está dado o recado, está mandado o abraço e eu só tenho agora a agradecer a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais sobre o Sesc Agenda. E você já sabe, a gente tem aqui esse podcast toda semana e a gente conta sempre com a sua presença, com a sua audiência, com a sua participação. Você pode, inclusive, através do nosso link, mandar sugestões. E se você recebeu o link e ainda não é inscrito no nosso canal, você aproveita para se inscrever agora, aciona o sininho para receber as nossas notificações e nos ajuda a dar audiência ao Business Cast. Manda esse link para todo mundo. Manda no grupo de WhatsApp da família, do trabalho, da igreja, do condomínio, da associação de moradores. Faz circular aí. A conversa aqui com a Yara foi muito produtiva, tá bom? E muita gente precisa saber disso. Até nosso próximo encontro na próxima semana.